Amados, que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Eu quero convidar você para irmos em Apocalipse. Já estou aqui, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A gente vai fazer uma reflexão a respeito do que é a ação do crente e do que é a ação de Deus em tempos difíceis. O que é a ação do crente e o que é a ação de Deus em tempos difíceis. Como devemos agir? Vamos falar com Deus. Pai querido, colocamos o nosso coração diante de Ti, rogamos a Tua direção, a Tua bênção e que Tu ilumines o coração do Teu povo para que todos sejam abençoados neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse. Eu anotei aqui nos meus estudos, a palavra Apocalipse vem do grego Apocalipsis e quer dizer coisa encoberta. O equivalente no latim, a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, o equivalente no latim é revelatio, que quer dizer revelar. Então, Apocalipse é uma revelação das coisas encobertas. Essa revelação foi dada ao apóstolo João. João, no grego, é Ioannis. O equivalente no hebraico é Yohanan, e quer dizer o Senhor tem sido gracioso. Graças a Deus pela vida do apóstolo João, e ele foi um homem realmente agraciado por Deus, assim como eu e você também. O João foi escolhido por Deus, você também foi, eu também. Ele foi chamado por Deus, nós fomos também. Ele aprendeu do Senhor, nós também temos aprendido. Ele viu a boa mão do Senhor agindo poderosamente, que coisa maravilhosa. Ele viu a igreja passando aquelas coisas de levar mensagem e ter edificação, e ter vidas sendo convertidas, a comunhão. João viu isso tudo, ele foi um homem agraciado, e eu e você também. Mas, dentro dessa graça dele, ele viu também coisas difíceis. João, durante o tempo que aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, ele viu Jesus ser maltratado e perseguido. Ele foi aquele apóstolo que ficou com Jesus até o último momento. Ele viu Jesus Cristo sendo crucificado e acompanhou até o momento da sua morte. A gente vai encontrar João, lá no capítulo 3 de Atos, sendo preso junto com Pedro, por causa do sinal que tinha feito lá, curando aquele coxo à porta do templo. Nós vamos encontrar que o apóstolo João, ele viu aquela situação de perseguição da igreja, em que os irmãos eram presos, arrastados pelas ruas, e muitos eram até mortos através da mão cruel de Saulo. Certamente que João sofreu bastante quando seu irmão Tiago foi assassinado por Herodes à espada. Irmãos, foram muitas e muitas situações. A tradição diz que João foi aquele apóstolo que viveu mais que os outros. Ele foi aquele que morreu por causa da idade avançada. Certamente, ele tomou conhecimento do martírio de Pedro, do martírio de Paulo e de outros tantos, que ele conhecia pessoalmente, ou pelo menos como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Era uma situação difícil, e agora aqui ele está na ilha de Patmos, exilado naquela ilha. A ilha de Patmos era uma ilha pequena, uma ilha vulcânica, que não produzia nada e até hoje não produz. Era realmente um lugar para prisioneiros que o Império Romano, o governo, queria ver bem longe deles. Muito bem, a graça de Deus, ela vem para nos dar essas alegrias que Deus tem para nós. Mas a graça de Deus também, ela nos traz situações que são difíceis. E o que é que eu e você precisamos fazer quando passamos por situações difíceis? Num primeiro momento, eu quero chamar você a pensar sobre o que o João fez. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O apóstolo João, ele viveu aquela graça toda do Senhor porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. As coisas boas que a palavra de Deus tem vieram à sua vida e ele desfrutou daquela graça. Mas ele também foi perseguido por causa da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus, ele vivia a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus. E isso lhe trouxe situações difíceis. O apóstolo João teve a graça de Deus de dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Aquele testemunho que trouxe muitas bênçãos para a vida dele e para outras vidas, para a igreja. Manifestou o poder e a misericórdia de Deus. Mas esse testemunho do Senhor Jesus Cristo também lhe trouxe as perseguições. E ele aqui estava exilado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho.
como é que a gente vai conseguir, né, desfrutar das coisas boas que a graça de Deus nos traz, mas também conseguir suportar, né, as coisas difíceis que a gente passa por causa dessa graça que a gente precisa ser fiel a ela. Bom, o apóstolo diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. A ideia, meus irmãos, é de que, na verdade, ele não tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida só naquele dia. Ele era uma pessoa que buscava o Espírito Santo de Deus, ele vivia o Espírito Santo de Deus, ele se enchia do Espírito Santo de Deus. E por isso, ele estava ali, naquele momento, firme, apesar das dificuldades. Ele continuava com a palavra de Deus no seu coração. Ele certamente não tinha ali como ter a Bíblia, ter, né, o Evangelho, a Torá, mas ele tinha essa palavra guardada na sua mente, os ensinos de Jesus e tudo que ele pregou. Ele refletia isso, certamente. E ali, naquela situação de exílio, né, diante das pessoas que estavam ali presas com ele, certamente ele dava testemunho do Senhor Jesus Cristo. Continuava dando testemunho, porque ele tinha esse Espírito Santo, e ele se enchia desse Espírito Santo. Eu e você precisamos tomar sempre essa atitude. Precisamos nos encher do Espírito Santo a cada dia. E assim, a palavra de Deus, a gente vai ter fome e sede dela, e ela vai estar no nosso coração, vai fazer parte da nossa vida. E quando a palavra de Deus estiver cada vez mais tomando conta de nós, aquilo que a gente falar e fizer vai ser resultado da palavra de Deus e vai ser o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Bom, mas e Deus? O que é que Deus faz em tempos difíceis para nós, né? Qual a atitude de Deus? Primeiro, diz aqui no versículo 10, achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Voz de trombeta, né? A gente vai pensar, né? É um som forte, é um alarido. Algo que, se estiver perto, dá até aquele susto. E se estiver longe, a pessoa vai ser chamada a atenção. Deus está tocando trombeta para você, para que você possa ter a sua atenção chamada. Mas que voz é essa? Quem é que estava falando com ele? Aqui no versículo 15 desse capítulo 1, João já está vendo o Senhor Jesus Cristo, está sendo descrito para ele, né? Ele está descrevendo o que ele está vendo, que é o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 15, na última parte do versículo, ele fala assim, a voz como voz de muitas águas. Ele vê Jesus, ele descreve Jesus e fala que Jesus tinha a voz como voz de muitas águas. Então, essa voz de trombeta não é o Senhor Jesus Cristo que está falando com ele. Ora, mas quem é então? No versículo 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O Senhor Jesus deu essa revelação a João através do seu anjo. Certamente, meus irmãos, foi esse o anjo que falou com João neste momento, quando está ali, né, pensando nisso, pensando naquilo, agindo, refletindo, orando, adorando e dando testemunho, e de repente o anjo fala com ele para poder mostrar a esse essa revelação. É interessante, eu queria que você pensasse nisso, porque o anjo do Senhor, a Bíblia nos diz no Salmo 34, o verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em tempos difíceis, você deve ouvir o alarido do Senhor, a trombeta do Senhor tocando. Você já deve ter ouvido muita gente falando nisso, eu estou falando agora também. O anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e te livra e te guarda nesses tempos difíceis. Mas tem mais uma coisa maravilhosa no tempo difícil. O Senhor Jesus Cristo, ele está perto de você nesses tempos difíceis. Aqui, a partir do versículo 12, João está vendo o Senhor Jesus Cristo, né? E vai descrevendo o que ele está vendo ali. Aquela gloriosa visão do Senhor Jesus Cristo, não mais como crucificado, não mais no sofrimento, mas agora glorificado diante dele, vitorioso. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado, né? E já tinha visto Jesus Cristo sendo assunto ao céu. E agora qualquer lembrança que tivesse daquele sofrimento na cruz cai por terra, porque ele está vendo a glória do Senhor. Mas no versículo 12 diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quando João se volta, com aquela voz de trombeta, para ver quem falava, a primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros de ouro. E diz aqui o versículo 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele começa a descrever o Senhor Jesus Cristo. Então ele olha para ver quem falava, vê os 7 candeeiros, e no meio desses 7 candeeiros está Jesus Cristo. Mas o que são esses 7 candeeiros? Aqui no versículo 20, a última frase diz assim, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, a palavra está nos dizendo que Jesus está presente no meio da igreja. Ou seja, está pertinho de mim, perto de você.
Em tempos difíceis, Deus, ele nos faz um alarido, ele toca a trombeta dizendo: o meu anjo está ao teu redor para te guardar e te livrar. Em tempos difíceis, ele se revela a nós, nos mostrando que está presente, perto, próximo a mim e a você. Cristo disse, né? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em tempos difíceis, meu irmão e minha irmã, que você esteja se colocando numa situação em que a palavra de Deus está presente na tua mente, no teu coração. Que você esteja dando testemunho do Senhor em todo o tempo. Que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus em todo o tempo, porque você vai ver que realmente Deus te protege com os anjos dele e Deus está presente na tua vida, aonde quer que você estiver. Essa é a palavra de Deus para nós nesta data, neste momento. E eu dou graças a Deus, meu irmão, pela tua vida, porque você, como igreja do Senhor, tem passado momentos de bênção, de alegria, graças a Deus por isso, que Deus multiplique essas alegrias. Mas você também tem passado momentos difíceis, e a graça do Senhor tem estado na tua vida, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis. Às vezes, por causa de sermos crentes, por causa de sermos servos do Senhor, os momentos difíceis acabam chegando mais a nós do que a outros. Mas eu dou graças a Deus, porque eu vejo a glória do Senhor na tua vida. Você que está aí cantando, orando, fazendo essa obra, participando do culto doméstico, você que está aí presente nos trabalhos que têm sido feitos, eu fico imaginando, mais uma vez eu falo contigo, como Deus está olhando a igreja todos os dias cultuando a Ele, e que alegria Deus certamente está sentindo comigo e com você, pela obra que eu e você temos feito. João, ele viu a glória de Deus, ele recebeu a revelação do Senhor, e essa revelação que ele recebeu, apesar de muitas figuras enigmáticas, misteriosas e às vezes até assustadoras, o ensino do Apocalipse é que a igreja é vitoriosa, a igreja é vitoriosa, nós somos vitoriosos, e que você possa guardar no coração este ensino, essa mensagem. Você pertence à igreja do Senhor, que é uma igreja vitoriosa. Eu e você somos vitoriosos. Que Deus continue te abençoando e te usando para a glória dele e revelando sobre você a misericórdia dele a cada dia, em nome de Jesus.